Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira. Eu sou Mira Silva, curadora da Fliquinha, e estamos juntos desde ontem, nessa jornada de lembranças tão emocionantes e afetivas. Neste final de semana, vamos relembrar cada uma das edições da Fliquinha, parte infantil da Flica, que tanto nos orgulha por compartilhar o universo literário com os nossos pequenos leitores e leitoras. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, e a realização é da Cali e da iContent. Bem, ontem por aqui, no canal da Flica, aqui no YouTube, já relembramos 4 edições da Fliquinha, num bate-papo super animado com Roseana Murray, Estela Mares Rezende, Cissa Fittipaldi, André Neves, Heloísa Prieto, Naizinha, entre outras autoras e autores. Agora, vamos celebrar a Fliquinha 2017 aqui no Flica na Rede. Então, vem comigo e vamos relembrar a Fliquinha 2017 juntinhos. Ele tem mais de 40 livros publicados no Brasil e no exterior. Especialista em artes plásticas e design gráfico, esse paulista de Taboão da Serra tem uma carreira premiada, com reconhecimentos como Melhor Livro-Imagem e Melhor Livro para Criança pela FNLIJ, além de finalista do Jabuti em 2 categorias. Renato Morricone, vem com a gente agora e conta a sua memória da Fliquinha 2017. Oi, Mira. Oi, todo mundo que está acompanhando aqui a nossa conversa. Minha memória é muito boa. Primeiro que a cidade é linda. Eu, logo que cheguei, fui tomar um suco ali às margens do rio e depois fui conhecer um pouco mais da cidade que eu não conhecia. Então, para mim, essa memória me marcou muito. E foi lindo ver a cidade cheia, a cidade vibrando com essa feira, com essa festa do livro. Mas especificamente do meu encontro com as crianças, eu acho que, e não havia só crianças também, né? Havia adultos. Eu acho que esses momentos são para mim marcantes, porque quando a gente faz literatura, faz livro, trabalha às vezes com um tipo de arte que a gente fica recluso, fica no nosso ambiente, seja de escritório, de ateliê, que é o meu caso. Esses momentos de feiras como a de Cachoeira faz com que a gente encontre os leitores e troque ideias com eles, e leitores e leitores. Então a gente acaba ampliando um pouco a discussão, o universo do livro, né? Eu recebo muitas informações, recebo muitos retornos nesses encontros, e até leituras diferentes da que eu imaginei para o meu livro, né? Então, minhas memórias são... A memória que eu tenho desse encontro é muito bom por conta disso, desses encontros. Encontro com a cidade, encontro com os leitores, com as leitoras, enfim. Pois é, Renato, e desse encontro, com certeza, muitas pessoas lembram, viu? Eu vou chamar aqui para nossa conversa a Janete Marques, que tem uma memória para compartilhar comigo, com você e com o público de casa. Diga aí, Janete. Oi, Janete. Trago a memória. Ai, tão bom. Eu sou professora, né? Sou professora da educação infantil. Gosto de me apresentar como mãe leitora, contadora de histórias, contadora das histórias dos seus livros, inclusive. E há 2 anos eu estou adentrando o mundo da literatura, né? Me
me jogando como escritora, né, de literatura infantil. Então, assim, ter seus livros, e aí eu trago as minhas memórias como professora e como mãe leitora também, né? Uhum. Dos seus livros, assim, me recordo de poder sentar em roda, né? Num passado recente que a gente podia sentar em roda, estar perto, estar próximo, estar junto, né? E as leituras dos livros, né? Um dos livros, Telefone Sem Fio, eu acho que, né? Eu penso que assim, e a gente sentada em roda e aquela leitura brincante, tudo que vai saindo dali, e depois a memória de trazer o livro para casa e de fazer a leitura com a minha filha, né? Como eu disse, sou mãe leitora. E naquele período da Flica, eu estava com a minha bebezinha, né? Também, 2 filhas, sou mãe de 2, recém-nascida. Tava recém-nascida não, já estava com alguns meses, foi em outubro, já estava com 5, 6 meses. Então, assim, a nossa ida à Flica sempre foi esse momento, né, de família reunida, de vamos levar as crianças, né, vamos levar as nossas meninas para adentrar, né, para conhecer mais sobre os autores, para conhecer outros autores e para festejar, né, que o encontro é isso nessa cidade. Eu falo daqui do Recôncavo, né? Eu sou de Muritiba. Eu nasci em São Paulo, né? Mas já estou aqui há 20 anos na Bahia. Então, esse momento para a gente, da Flica, é esse momento de reunir. Então, eu me lembro de estar nesse encontro, nesse momento da festa, estar lá com o meu sling, com a minha bebezinha e a minha filha, na época, minha mais velha, tinha uns 10 anos. E assim, a gente traz uma memória afetiva desses momentos, né? Porque são livros que a gente traz para dentro de casa, são histórias que eles conhecem. E eu, com a minha mais velha, eu sempre tive assim, a gente sempre tinha uma brincadeira, que era o momento das leituras, a gente sempre, quando chegava nas partes, né, no final do livro, e que tinha foto tanto do ilustrador como do autor, minha filha falava assim: ah, mãe, vamos conversar com o autor, vamos conversar com o ilustrador. E aí eu tinha que fazer sua voz, inclusive, e a voz de outros autores, né, para dialogar com ela, né, para esse diálogo e para que ela conhecesse. Então, eu lia a bio de vocês, a biografia de vocês, né, meio que fazendo aquele teatro, né, algo meio teatral, tal. Eu sou o Renato, não sei o quê, e eu faço desde não sei quando a arte. Então, assim, todos esses momentos trazem uma memória afetiva, né? E quando ela vai comigo para a Flica, quando ela foi comigo para a Flica, tanto em 2017 quanto a gente já vai há anos, né? A Flica é um espaço no nosso calendário especial, assim, no mês de outubro, que é o mês que a minha filha mais velha faz aniversário, então sempre está ali muito pertinho. Então, poder levá-la para esses momentos é assim, é um encanto, é muita alegria, sabe? Que legal, Janete. Pode falar, Renato. Não, desculpa, você ia falar alguma coisa, Miro? Não. Pode complementar ela aí. Não, que eu achei quanta coisa boa ouvir, Janete. Obrigado por compartilhar essa experiência. Obrigado por você levar esses livros, né, para a sua escola. Foi uma coisa muito boa. Foi quando você chega a uma cidade diferente, enfim, você não conhece ninguém, e eu acho que uma das coisas que eu lembro foi quando eu mostrei o telefone sem fio. Eu não sei se você estava com a sua sala, ou se você foi só com a sua filha lá, mas eu lembro que teve, acho que uma escola que foi um grupo. Quando eu mostrei o telefone sem fio, as crianças identificaram aquele livro, elas já tinham visto aquele livro, porque é muito comum em feiras, às vezes a pessoa está passando, entra, não conhece o escritor e nunca viu um livro dele, então é um momento para conhecer ali. Mas é muito gostoso quando eu vejo que as crianças, os leitores conhecem. Então, a gente já tem um contato. De alguma maneira, eu já entrei em contato com aquele leitor e ele entrou em contato comigo. Então, essa ligação é muito boa. E isso é um trabalho das professoras, dos professores que disseminam
a literatura, as artes, né, de maneira geral. E nessa época eu estava com meu filho pequeno também. Eu lembro que uma das coisas que eu tinha era muita saudade de estar em casa, porque eu viajo bastante. Viajava, né? Desde o ano passado não tenho mais, mas viajava bastante para essas feiras. Então, esses encontros com as crianças também é um pouco deixa a cidade rica, viva. Então, isso para mim é muito bom. Adoro trabalhar com literatura infantil por conta disso. Primeiro pelo afeto que eu tenho. Eu adoro o mundo, o universo das crianças pelo mágico, pelo lúdico, pelo nonsense, por poder falar coisas e brincar com coisas que no mundo dos adultos é mais não é tão bem visto, né? E então assim, o meu filho nessa idade também, meu filho estava com essa idade, então eu lembro da saudade, mas também de matar a saudade ali com aquelas crianças. E eu acho que uma coisa interessante também é dessa história da relação da literatura com a cidade. Você falou que mudou de um lugar para outro, eu quando mudei para Brasília, sou de São Paulo também, mas morei em outras cidades, e eu lembro que eu fiquei uma cidade que eu fiquei mais tempo fora da onde eu nasci, de onde eu, na verdade, me criei, né? Não nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, nasci numa cidade aqui perto, chamada Taboão da Serra, mas foi para Brasília. Eu fui para Brasília e me senti muito sozinho lá. E a relação que eu fiz com a cidade foi a minha relação com os lugares onde havia livros, não somente livrarias, mas especialmente bibliotecas. Então eu comecei a me relacionar com a cidade, eu ia me guiando e ia... O meu mapa da cidade era o mapa de onde havia bibliotecas. Então foi lá que eu comecei a me relacionar com a cidade. Então eu acho que esses eventos que promovem a literatura e lugares que também que promovem a literatura de maneira permanente. Eles são lugares que criam história para aquele lugar físico, né? A cidade tem história, ela passa a ter uma história. Você passa, isso para mim é um pouco também uma das características da literatura, das artes, né? Ela faz com que a gente veja aquele lugar e tenha relação com aquele lugar de forma diferente, né? Então, eu gostei muito da sua fala por conta disso. Que bom, viu? Que bom ouvir vocês. Obrigada, viu, Janete, pela experiência aí, por trazer essa memória aí, né? E boa sorte, Janete, na experiência como escritora aí. Sim! Muito obrigada. Obrigada, viu, Renato? Espero vê-lo em breve. Imagina. Obrigado, Mira, e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Espero também que a gente se encontre em breve. Um beijo. Agora vamos relembrar o lúdico, que sempre faz parte da programação da Fliquinha. Em 2017, oferecemos para o nosso público uma apresentação que reuniu mágica, palhaçaria e improviso, com bastante interação com as crianças e a reflexão de que as pequenas ações cotidianas podem proporcionar a construção de um mundo melhor. E foi ele, o querido Fernando Lopes, quem conduziu a gente nesse mundo de encantos e alegria. Mágico e palhaço espiga. Bora conversar um tiquinho sobre as suas memórias na Fliquinha 2017? Chega mais, querido. Oi, Fliquinha! Que felicidade estar aqui com a Fliquinha. Oi? Oi? Oi. Ó, eu vou trazer agora uma lembrança que eu tenho bem lembrada aqui. Sim. De lá da minha infância, lá na Fliquinha, quando eu era lá da infância. Eu, como mágico e palhaço, eu gosto muito de fazer as coisas aparecerem, desaparecerem, surgirem, dessurgirem, criarem, descriarem. E, de repente, quando eu chego lá na Fliquinha, tinha... Ó. Ai, tinha um lindo balão. Quem lembra daquele cenário maravilhoso? Um cenário maravilhoso que naquela época não estourou. Naquela época
tinha um balão maravilhoso que era o cenário, e ficava flutuando sobre nossas cabeças. Ai, que lembrança linda. E agora, em homenagem a esse balão, vou fazer aqui, ó, um negócio aqui pra vocês. Ai, peraí, né? Ah, o balão que voava. Voa! Voa! Ai, meu Deus! Voa! Tu lembra, menina, daquele balão maravilhoso que ficava lá embaixo, a gente sentada assim, ó? Ah, ainda voltava de dormir. Eu lembro. É, parecia as nuvens. E você lembra o que as crianças, como as crianças agiram com você? Você lembra? Ai, era uma festa que só. Ó, eu lembro, assim, era sempre uma surpresa, uma timidez que ficava assim, ó, eu vou, eu não vou. Aí quando tinha um negócio que estourava, ela saía com medo, mas depois voltava. Mas era o maior carinho que a gente tinha um pelo outro, porque a gente respeitava justamente o espaço um do outro. Ah, lembro de outra coisa. Lembro do seu coração. Ah, Lembro, lembro do seu coração. Ó, seu coração tem aqui, assim, tum, 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 tum. Parecia que ia sair dentro pela boca. Quando de repente eu fui ler uma história. Fui ler uma história para todas as crianças, porque se a gente falar de flica, tem que falar de história, né? Tem que ler história e tal. Aí eu peguei uma folha do papel da história, e ah. segurei na mão, e de repente, quando fez algumas coisas assim, debaixo daquele balão, seu coração, eu lembro, seu coração quase pulava na boca. Eu lembro. Foi mesmo, eu pensei que ia pegar fogo no cenário. Mas aqui é tudo controlado, ó. Tudo com muito canto, tudo muito tranquilo. Só não pode pegar fogo aqui na minha casa. Senão, ai, Você quase nos matou de susto. oi. Mas tá tudo controlado, tudo com mágica e respeito, sempre sabendo como lidar com as coisas. Ai, Fernando. Como não se encantar com a mágica, né? Como não se encantar com sua apresentação, não é isso? Ai, Obrigada, viu, querida, por eu compartilhar que, com a gente esses momentos aí e nos fazer rir tanto, né? eu que fico encantado com essa interação com vocês aí, com eu aqui. Ó, para vocês terem ideia, essa é a primeira live, né? Live que eu tô fazendo. É a primeira. Primeira, porque eu tava lá na roça, cuidando dos meus papais, cuidando das minhas mamães, e aí eu não vim pra cá não, negócio de live, aí o povo vai lá, vê o negócio todo. Aí eu falei, rapaz, eu vou lá. Fliquinha, eu vou. Tava com medo de pra capacidade, né? Ó, eu ando assim, ó. O povo anda com um negocinho de álcool gel pequenininho, meu negócio de álcool gel é grandão, assim, ó. E toda hora eu tô passando. Tudo que é canto. Ai, Tem que se cuidar, né, Fernando? Obrigada, isso. viu, Espiga? Ó, Obrigada. peraí, deixa eu fazer a última homenagem pra vocês aí, certo? Tá. Deixa eu colocar aqui o show pra ficar o negócio assim. Fliquinha! Na rede! Mas em 2022 teremos mais Fliquinha! E teremos uma Fliquinha presencial. Presencial. E Espiga tá até falando difícil. Presencial.
As coisas às vezes se destroem, o nosso mundo se destrói. Mas com muito carinho, com muito amor, a gente vai conseguir superar e transformar todo esse mundo num mundo melhor. A gente se reconstitui das cinzas, com muito carinho, mas se não tiver amor, de nada seremos. Oh, que lindo! Tchau, Fernando. Obrigada, viu? Tchau, Espiga. Obrigada por nos encantar. Os integrantes deste grupo são mais do que cantores e instrumentistas, são brincantes. As apresentações são mais do que um show, são espaços de conhecimento e valorização da cultura do brincar e da coletividade. E o grupo é muito divertido, as crianças adoram. Vamos ouvir agora as memórias da Fliquinha 2017 do grupo PUM, Por um Mundo Melhor. Oi, gente! Eu sou Mayra Lins, do grupo PUM, e eu venho aqui contar como foi a nossa participação na Fliquinha em Cachoeira, lá em 2017. Eu posso afirmar para vocês que a gente, enquanto artista, que faz e realmente coloca o coração no trabalho, na mensagem e nessa ideia de pôr um mundo melhor, estar numa festa literária como a Fliquinha é uma grande alegria, uma grande realização. É juntar o que a gente veio soltar com o que a Fliquinha já solta há tanto tempo. Uma festa em torno da literatura. Foi uma grande honra para a gente fazer parte e que logo, logo tudo isso passe, a vacina cubra todo mundo, que a pandemia se acabe e a gente possa fazer várias e várias outras Fliquinhas, outras festas em torno da literatura. Ela tem uma importante trajetória como pesquisadora acadêmica, com doutorado em artes cênicas pela UFBA, entre outros trabalhos e especializações. Como criadora para TV e animação, a série Orum Ayer, por exemplo, e a trilogia Vitor Viaja, com Vitor Espia, Passeia e Inventa. Então, vamos juntos conhecer a memória de Yara Sindestricker sobre a Fliquinha 2017. Yara, conta aí pra gente essa sua lembrança. Foi, bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a todos. A você, Mira, que foi uma figura absolutamente essencial nessa Fliquinha para mim, em 2017, você e a Lília Gramacho, claro. A memória que eu tenho é a melhor possível. Eu fiquei felicíssima com o convite, felicíssima de ir à cachoeira, ver aquele evento que eu amo, né? A Flica de Cachoeira maravilhosa. E, assim, foram 2 momentos. Eu sou muito, não pode não parecer, mas eu sou meio tímida, assim. Então, quando eu vi aquelas crianças todas lá no estúdio que vocês montaram e tal, eu fiquei um pouco assim nervosa. E não fosse você, Mira, que tem uma animação e uma experiência assim com o público, com gravação, né? Enfim, não preciso nem falar. Eu acho que eu não sei se eu teria conseguido assim expressar exatamente o que eu queria. Mas foi uma experiência maravilhosa, especialmente porque é um espaço muito bacana para a gente conversar, para a gente divulgar livros, para a gente conhecer livros, conhecer autores, né? E com relação a essa publicação, que são, eu trouxe aqui, não, só para dizer, como antes de mostrar, eu guardo até hoje o programa, ó, da Flick. Aqui o programa da Flick inteiro, né? E aqui no miolo o programa da Fliquinha, né? Eu guardei de lembrança, assim, e tenho muito carinho. E
E os livros que eu apresentei, né, foram esse, que é o Vitor Espia, o Vitor Passeia e o Vitor Inventa. Aqui as ilustrações são da Amine Portugal, aqui do Tiago Cerca, são super bonitas as ilustrações, e aqui do Leandro Marcondes, né, que também tem ilustrações belíssimas. Assim. Eles são. Eu sou muito agradecida a eles. E naquela época, eu me lembro que eu falei muito da importância das crianças conhecerem a cidade, porque essa é uma trilogia infantil, né, voltada especialmente para o trabalho com professores, né, e crianças, no sentido de valorizar a cidade, no sentido de estimular um olhar infantil para a cidade, né, uma vez que nós estamos tão, assim, de modo geral, tão desacostumados a observar, a participar dessa ágora, né, desse espaço público que nos cerca, né? A gente geralmente, muitas crianças são transportadas de carro ou mesmo de ônibus, mas não tem muito hábito de olhar, poxa, esse prédio caiu, esse prédio caiu não, foi demolido, essa casa foi demolida, agora construíram um prédio, tem um tapume, o que, que tem atrás desse tapume? O que será que acontece embaixo da terra, né? O que será que acontece que infraestrutura, que confusão de fios, de tubos, né? É essa, e esses fios lá em cima, e esses personagens, esses cidadãos que estão pela cidade o tempo todo, os jardins, as árvores, derrubaram essa árvore, plantaram aquela, esse jardim ficou bacana. Enfim, essa relação com o espaço urbano, como extensão da sua própria casa, é uma bandeira que eu defendo há muitos anos já, né? Desde que eu fiz, lá em 96, que eu defendi o mestrado, e que eu já tinha um esboço desses livros, né? E aí eu trabalhei mais e tal. Então, assim, além dessa memória e dessa minha, enfim, eu estar querendo aqui ratificar a importância desse exercício de cidadania a partir do conhecimento que a gente tem do espaço onde a gente vive, né, do espaço público onde a gente vive. Eu tenho uma memória muito gostosa de andar em Cachoeira, de ver outras palestras, né? Tava o Marconi também, adorei a apresentação dele, e ver pessoas conhecidas, e a cidade fica tão bonita com a Flica, sabe? Fica tão vicejante, você percebe que as pessoas estão felizes ali. Enfim, Mira, é o que eu posso dizer, né? Não sei se... Eu não sei se você lembra que nessa ocasião a gente perguntou para as crianças qual a cidade que você quer. Lembra, Yara? As Lembro. respostas que vieram sobre o desejo das crianças para a cidade que elas querem, de verdade. Isso, e foi uma coisa que marcou, acho que marcou a sua apresentação lá naquele momento, né? Saber das crianças, porque a gente às vezes nunca pergunta para as crianças sobre as coisas, né? A gente acha que elas só têm que receber a informação. A gente nunca pergunta o que elas sabem sobre aquilo, né, não? Perfeitamente, muito bem lembrado, Mira. E a gente vê como as crianças estão, assim como nós, elas também se angustiam com os problemas urbanos que a gente vive, né? Com a desigualdade, com a violência urbana, uma preocupação muito grande com a violência urbana. E a gente também deixa, aproveitando o seu gancho, a gente também deixa de perguntar, como planejador urbano, né? Como pessoas que pensam a cidade, fazem propostas para a cidade, muitas vezes deixa de perguntar para as crianças o que elas querem, não só como elas veem a cidade, mas o que elas esperam, o que elas desejam, né? O que elas querem da cidade. Eu sempre digo que uma cidade boa é uma cidade boa para os velhos e para as crianças. Se Exatamente. for boa para os velhos e se for boa para as crianças, será boa para todo mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é verdade. Oi, Yara, um prazer enorme recebê-la aqui para trazer essa memória tão importante
desse momento que vivemos aqui em Cachoeira, viu? Muito obrigada, querida. Muito obrigada a vocês, obrigada, Mira, o prazer foi todo meu. Espero encontrá-lo em breve. Eu também. Beijão. Ele é ator, poeta, contador de história, mágico, cordelista e arte educador popular. Amante da noite e da poesia, o Gato Preto da Sorte encantou a muita gente pelas ruas de Cachoeira em diversas edições da Flica. E a gente teve a alegria da sua presença e companhia na Fliquinha 2017. Então, chegue mais, Tiago Oliveira. Vamos conversar aqui no Flica na Rede? Flica na Rede, boa tarde, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite. Então, Tiago, traz pra gente aí essa memória da tua apresentação em 2017, lá no palco do Cine Teatro Cachoeirano. Muito obrigado. Eu queria a sua permissão para, antes de contar minha história sobre o Flica 2017, lembrar do primeiro Flica, que eu tive a honra e o prazer de conhecer você, junto com nossa querida Lília Gramacho, que tiveram, né, a honra de me convidar para fazer uma apresentação lá no IFAM, e esse foi o meu primeiro contato com a história da Flica, fazer uma apresentação em homenagem a Damário no ano de seu falecimento, né, no ano de muita saudade, no ano de muita dor, e a gente ser convidado para fazer uma apresentação em homenagem ao grande Damário da Cruz, o grande bardo da cidade de Cachoeira, né? E depois, todos os outros anos do Flica, junto com o coletivo Poesia Além das Sete Praças, Marcos Peralta, Semiramis e diversos outros artistas, garantindo as apresentações nas ruas, nas praças, em todas as comunidades, contando com parceiros maravilhosos como a Casa de Barro, contando com parceiros maravilhosos como o Pirulito das Artes, pessoas de Cachoeira que acreditam no trabalho da poesia e da arte de rua. Então, esse contato maravilhoso que eu digo sempre que meu filho foi para todas as Flicas, né? Meu filho nasceu nesse processo da Flica e meu filho realmente lembra com muito amor a lembrança dele da Flica, das brincadeiras, da poesia. Ele sempre pergunta, vai ter Flica, meu pai? Quando é o Flica? Ele sempre pergunta quando é a Flica. Então, isso me fez ser convidado em 2017 para fazer parte, né, com o espetáculo Contações e Encantamentos, que foi uma mistura de música, poesia, teatro, artes plásticas e imagens visuais, onde eu contei a história do Gato Preto da Sorte, contei a linda história de amor entre a Estrela e o Canário, que é um cordel infantil com que eu trabalho, e fiz mágica e fez uma apresentação lá de meia hora junto com o músico Shalom Adonai e com meu filho mais velho, Iago Barbosa, no processo das projeções de imagem. Então, foi um momento único e ímpar na minha vida, foi um momento inesquecível ter o contato com mais de 300 crianças, e a cada sorriso, e a cada impressão, e a cada movimento, você perceber que você consegue passar a mensagem, inclusive quando essa mensagem é uma mensagem contra o preconceito racial, que essa mensagem é uma mensagem para nunca deixar de acreditar no amor, nunca deixar de acreditar nos seus sonhos, né? É uma troca de vivências entre quem está contando, o contador, e o público que faz parte, que se torna parte daquilo que a gente está fazendo. Então, a música, as imagens, a gente consegue fazer esse entrelaçamento com o público de tal forma que as crianças se sentem parte, se sentem cada uma um gato preto. E aí, quando a gente fala da história do Gato Preto da Sorte, quando a gente conta essa história e visa combater a questão do preconceito racial, a gente traz a luta mais importante de todas, que é por uma sociedade mais justa, onde as crianças não sofram por sua cor, por sua crença. A gente vê aí quantas crianças são vítimas de intolerância religiosa todos os dias, porque não podem ir para a escola representando a sua fé. E quando a gente debate o racismo, quando a gente debate esse processo no Flica, na Flica, para todas as crianças, a gente traz para a cidade de Cachoeira um ganho, a gente traz para as pessoas que estavam lá de fora uma coisa importante, e a repercussão disso me levou a tantos outros lugares e a tantos outros momentos. Eu só tenho a agradecer a lembrança que eu tenho de sair nesse dia e passar a noite inteira com as crianças andando e perguntando, o gato preto ali, o gato preto, eu já sem maquiagem, já sem
sem a roupa, e as pessoas continuando dizendo ó o gato preto, ó o gato preto, ó o gato preto, porque isso ficou no imaginário dessas crianças. Então, é uma honra para mim sempre ser convidado assim, sempre fazer parte, porque eu digo que a gente faz parte do Flica, o Flica faz parte da gente, assim como o Grande Caruru dos Sete Poetas, que é outro grande festival maravilhoso que existe na cidade de Cachoeira de poesia. A gente faz parte, está junto sempre desse processo. É pelo sorriso da criança, pelo abraço da criança, pela vontade que a criança tem de descobrir aquele processo mágico do encantamento, do amor, da palavra. Bandeira de cura, o poder da palavra, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, e é por isso que a gente segue vivendo. Hoje eu estou aqui, né, na cidade de Santo Amaro, fazendo um recolhimento físico, mental, espiritual, emocional, acreditando realmente que esse momento de resguardo, esse momento da pandemia, onde os artistas, né, estão na ponta menor do iceberg, são os primeiros a deixar de trabalhar, e são os últimos que vão começar a trabalhar, porque fazer trabalho de arte de rua nesse momento é impossível. Então, a gente fez esse trabalho no Flica e faz esse trabalho na vida, e acredita que o resultado que a gente quer é ver o sorriso da criança feliz e ver as coisas acontecendo. Eu te agradeço, viu, Tiago, por compartilhar essa lembrança conosco. Com certeza, muita gente aí lembra do gato preto da sorte. Obrigada, viu, por vir aqui compartilhar com todos nós essa tua lembrança, tá bom? Mira, queria pedir a permissão para apresentar meu novo trabalho, que é um trabalho infantil chamado Os Abduzidos, que é um trabalho que mistura música, poesia, teatro, artes plásticas e mostra que a arte ecológica pode ser sustentável. Pode ser? Segue aí. Gratidão. Com vocês, Os Abduzidos, Charlie Brown, Anaí e Maria. Feijão e o arroz, eles formam dentro par. Se não tiver, pode ser macarrão ou a sopa no jantar. A batata e a linguiça é uma delícia de comer. A linguiça a gente sofrida, a batata faz purê. Arabella, abri a janela. Carolina, ergui a cortina. E Maria apenas olhava e dizia: bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas olhava e dizia: bom dia! Pense, dispense, abra, destanque, seja o presente, viva esse instante. Bom, gente, a nossa festa não seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. O governo do estado da Bahia apresentou a Flica 2017, que teve patrocínio do governo do estado por meio do Faz Cultura e apoio do Hiperideal, Coelba, Prefeitura de Cachoeira, Odebrecht e SESI e FIEB. Nós, as realizadoras Cali e Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental na história da Flica e da Fliquinha. E para você que está se conectando com a gente agora, aqui no canal da Flica no YouTube, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo.
e a festa mais charmosa do Brasil. E olha só, a gente está aqui, ó, na vibração positiva para que a vacina chegue logo para todo mundo e a pandemia vá embora das nossas vidas. Assim, a gente pode te receber aqui em Cachoeira, nessa cidade linda, na Joia do Recôncavo, e você pode compartilhar com toda a sua família a experiência da Flica e ainda viver momentos históricos por aqui, tá bem? O músico, compositor e pesquisador Letieres Leite criou o coletivo Rumpilezinho, que é uma forma de pensar e ensinar a música de matriz afro-baiana e suas ramificações universais. Uma realização de alcance social, artístico e que encanta quem tem a oportunidade de ver de perto, como o público da Fliquinha 2017. Vamos conferir agora as lembranças da percussionista Alana Gabriela, que fez a sua estreia em Cachoeira tocando com Rumpilezinho. Oi, galera, eu sou a Alana Gabriela, percussionista do coletivo Rumpilezinho, e vim contar um pouco da experiência que foi tocar na Fliquinha com o coletivo em 2017. Esse episódio para mim tem duas coisas marcantes, né? Que foi a primeira vez que eu fui em Cachoeira e a primeira vez que eu toquei com o coletivo Rumpilezinho, né? Eu lembro de estar bastante emocionada e nervosa também pela experiência de tocar, né? Num lugar que eu nunca tinha ido, em um lugar tão histórico e tão importante, né? Para nossa cultura. E de tocar com o coletivo, né? Lembro que eu estava bastante nervosa, a gente ensaiou bastante. Mas no final deu tudo certo. Depois desse show eu tive contato com algumas pessoas de Cachoeira que me conheceram a partir dali, né? E me viram tocar a primeira vez ali. E até hoje a gente se comunica e se fala assim por Instagram e curte o trabalho das pessoas. E foi bastante importante. Naquele dia ali, quando acabou o show, as pessoas vieram falar com a gente. Tinha eu e Jéssica, né? Outra percussionista também. E a gente foi muito bem recebido em Cachoeira e no festival, na Flica. Um belo projeto de educação e integração entre música, literatura e ilustração voltado para as crianças. Assim é lá dentro da mata, complementado por No Caminho das Águas, desse arquiteto baiano que nos brindou com a sua arte e criatividade na Fliquinha 2017. Pablo Naruto, é um prazer recebê-lo aqui e venha compartilhar com a gente, nessa nossa cachoeira virtual, as suas memórias da Fliquinha 2017. Um prazer todo meu. Além das memórias, eu preciso compartilhar uma enorme saudade, né, da Flica, de Cachoeira, de vocês, que foi uma coisa espetacular, né? A gente participar de uma feira tão importante e sobretudo, assim, estar ali naquele espaço, apresentando o trabalho para crianças, que é a função do trabalho, né? Chegar nas crianças, ele precisa desse contato. Foi realmente maravilhoso. Aquela edição foi uma delícia, assim, em todos os sentidos, super organizada. Eu fiquei encantado com aquele cenário. Meu Deus do céu, que cenário fabuloso. Até hoje eu olho para aquelas fotos e fico encantado, sabe? Parecia que a gente estava entrando de fato num mundo ali, em outro lugar, né? No lugar da fantasia. Vocês acertaram tudo ali, estava muito bacana. E a participação com as crianças foi uma coisa super especial, porque uma oportunidade. O trabalho tem muito isso, né? Ele tem essa coisa a historinha a história do Lá Dentro da Mata, as músicas. Tem essa ideia de espalhar uma missão do conhecimento, de tudo que a gente aprende, a gente passar para o outro. E ali eu entendia que eu estava, de fato, fazendo da melhor forma possível aquilo que é a missão do robozinho da gente aqui, da história, né, do robozinho Jururu, que era estar falando para as crianças sobre aqueles valores ali que o livro traz. Então foi maravilhoso. Realmente a Flica é uma explosão assim, de narrativas, de saberes, de a construção cultural nossa, né? Ainda por cima, porque eu estava apresentando também o livro No Caminho das Águas,
que é justamente para falar dessa relação com o rio, né, que a gente tem com os rios, e numa cidade que é essencialmente o rio, que é Cachoeira e o Rio Paraguaçu, eles estão ali tão amalgamados, né, foi ainda mais especial. Pablo, você, diferente dos outros autores, junta a música e as histórias, né? Assim, por que você resolveu fazer essa junção, uma vez que você é arquiteto, né? É também músico, mas o que você percebe quando você junta na receptividade das crianças duas linguagens, né? A música e a literatura. O que você percebe na recepção deles a partir dessa junção? Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente tem na oralidade da música, né, outros tipos de linguagens. Então, por exemplo, você tem a contação de história, como uma narrativa, que está ali dentro da própria música, mas você tem uma possibilidade de outra oralidade que vem dos ritmos que estão ali, dos sons, da dança, né? Você passa outras mensagens ali pela via da música. E juntar a música e história, para mim, desde a construção desse projeto, né, era uma coisa muito especial, porque eu tinha na minha memória afetiva, assim, da infância, e isso me construiu muito, essa integração que a gente tinha entre a música e as histórias. A gente teve... isso entrega um pouco minha idade, mas nenhum problema com isso. Mas eu tive na minha infância os saltimbancos, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que sempre tinha alguma música atrelada. Quando eu comecei a trabalhar nos livros, eu tinha muito essa ideia, né, de por que não fazer a música dentro da história, né, também fazer a música como uma parte dessa oralidade. E aí foi joia, porque eu coloquei no livro esse disquinho, o CDzinho que vem aqui, embora muita gente aí nem saiba mais o que é CD, né, mas a gente já tem em todas as plataformas as músicas, e tem participação de Carlinhos Brown, Luiz Caldas, Jerônimo, Roberto Mendes, e chegar em Cachoeira, contar uma história e tocar músicas que carregavam, né, o Ijexá e samba de roda, inclusive o samba de roda dos dois discos, né, dos dois livros, tanto no Caminho das Águas, que é esse aqui, como o Lá Dentro da Mata, foi gravado por Roberto Mendes no trabalho, né? Então, quase que é um reencontro da chula, do samba chula ali com Cachoeira. Fazer naquele momento foi ainda mais especial, né? Tinha tanta coisa ali costurada do trabalho com Cachoeira. Eu acho que as crianças pegaram bem isso, né? Bateram palmas, se divertiram, a gente contou história e cantou músicas lá, né? Foi realmente uma conexão incrível. Puxa, eu tenho uma saudade incrível daquele momento. Realmente, assim, foi uma festa, veio nas lembranças todos esses momentos que vivemos lá em 2017. Eu quero te agradecer por compartilhar aqui com a gente, no Flica na Rede, essas suas memórias aí, que nos são muito caras, né, e muito importantes para a história da Flica e da Fliquinha. Muito obrigada, viu, querido? Eu que agradeço enormemente, obrigado a você e a toda a equipe, e eu espero que a gente se encontre aí, né, da próxima vez, em Cachoeira, porque eu preciso revê-los e reencontrar a cidade também. A gente também. Até mais. Um abraço. Este é o Flica na Rede, especial de memória da Fliquinha 2017. Neste final de semana de lembranças tão intensas, emocionantes e vibrantes. Você continue com a gente que logo mais temos os programas da Fliquinha 2018 às 11 horas e da Fliquinha 2019 às 15 horas. Claro, todos com grandes nomes da história da Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira. E agora vamos relembrar as outras atrações que fizeram parte da programação da Fliquinha 2017. Baile Pé de Maravilha com Saulo na Praça da Aclamação, uma ação conjunta da Fliquinha e intervenções artísticas.
Bate-papo com as autoras Carolina Cunha, Emília Nunes e Renata Fernandes. Espetáculo Charfudo com o grupo cearense Dona Zefinha. Exibição de As Aventuras de Miau e bate-papo com Rafael Graça e Marcos Borba. Espetáculo Cadernos de Rimas com a companhia Novos Novos. Bate-papo com o autor Pedro Duarte. Espetáculo Opereta Monetinho com Hora da Criança. Palestra com o psicólogo Alessandro Marimpietri. Show do grupo Corrupio. Projeto Livros Livres com a contação de história do livro A Magia dos Sonhos. E a estreia da série Meu Primeiro Livro, destacando os livros Laurina Tecendo os Fios do Seu Tapete, de Ila Nunes, Melinda, de Aya Isaac, Catarina Sena, Clara Peixoto, Daniela Gomes e Maria Clara Macedo. E Tomate, Pimentão e Companhia, de Antônio Moreno. Desde pequena, a autora é encantada por livros e letras e tem na literatura infantil e juvenil a sua grande motivação. Para ela, o despertar desse novo ser humano necessita principalmente da vivência do conhecimento. É exatamente esse ideal que ela procura imprimir em todos os seus textos, que são direcionados não apenas para as crianças e jovens, mas também para pais e educadores. É autora de Cirilo, o Dragão que Sonha Ser Bombeiro, publicado pela Solis Luna. Encerrando as memórias da Fliquinha 2017, a gente vai conversar agora com Carolina Bacelar. Carol, conta pra gente aí essa sua memória da Fliquinha 2017. Minha memória, Mira, ela é muito boa, especialmente porque, como você disse, né, para mim, teoria e prática, elas estão sempre muito juntas, né? E eu sou uma autora, assim, no sentido bem arquetípico mesmo do nome, né? Eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar na minha casa, eu sento ali na minha mesa, eu escrevo muito, e apesar de eu escrever para esse público infantil e juvenil, a minha interação com ele não é tão grande. Então, eu sou uma pessoa mais da introspecção. Então, a Fliquinha, né, em 2017, me deu essa oportunidade de interagir com o meu público. Mas como eu não tenho tanta experiência, nem tanto hábito, né, de ter esse contato com eles, eu fiquei extremamente nervosa. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu tremia igual a vara verde, como se fala. Então, foi assim, para mim foi um desafio imenso, né? Porque uma coisa é você sentar numa roda e conversar com outros autores, falar sobre literatura, ter um bate-papo mais técnico, né? Falar sobre os clássicos, falar sobre alguns temas muito próprios, né? Relacionados à literatura. Outra coisa é você interagir diretamente com o público. Então, eu tinha uma expectativa de não falhar com eles. Eu queria dar o meu melhor, eu queria levar a minha mensagem da forma mais clara e mais direta possível e agradá-los, né? Interagi-los, brincar com eles e também, né, fazer com que eles tivessem um certo entretenimento e eu também. Mas não é tão fácil quanto a gente pensa, Mira. Eu fiquei muito nervosa porque eu não tenho essa experiência de palco, né? E eu lembro que nos bastidores eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso parar de tremer, senão não vou conseguir. E assim, eu parei por um momento e eu pensei assim comigo mesma, Carolina, vai lá e faz o seu trabalho. E aí foi exatamente isso que eu fiz, né? Você me ajudou bastante, você entrou comigo no palco, me fez algumas perguntas, aquilo ali automaticamente me deu uma descompressão em mim. E eu consegui brincar com eles, até cantei 2 músicas, né? O que já, imagina, assim, teoricamente falando, eu jamais teria feito, né? Mas, assim, para mim foi um desafio muito grande, mas é exatamente isso de que trata o livro do Cirilo, né? Ele tinha
um desejo muito forte contra aquela natureza dele, mas ele foi lá, apesar do medo, apesar da insegurança, e eu acho que na vida é um pouco isso, né? Então, para mim, a lembrança da Fliquinha, né, ao lado daquela interação com as crianças, com os jovens, com alguns pais também, né, de alguns leitores, é muito importante mencionar isso, né? A formação do leitor, ele se dá pelo pai, pela mãe e pelos professores, né? Isso é estatístico. A última pesquisa Retratos da Leitura trouxe isso para nós, né? Falando da importância desses personagens, dessas figuras aí, na criação do hábito de leitura do brasileiro. E então, para mim, foi muito bom, foi uma superação imensa e uma diversão muito grande. Então, você fazer algo difícil com uma felicidade imensa, eu acho que foi muito bom, Mira. Eu tenho uma lembrança, assim, muito boa. Depois eu recebi as fotos, porque você fica ali tão entretido naquilo, né? Realmente, aquele palco maravilhoso, azulado, né? Aquele balão. Foi uma coisa realmente muito mágica. Foi mágico para muitas pessoas também, viu? É por isso que a gente vai trazer agora uma pessoa que vai compartilhar comigo, com você, com o público de casa, um pouco dessa memória dela também, da sua apresentação de 2017, de tudo que a gente está conversando aqui. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa Carla Patrícia, que vem todos os anos para a Flica, traz a sua filhota e ela vai compartilhar com a gente um pouco dessa memória aí. Carla, seja bem-vinda, querida. Estou muito feliz de estar participando e eu lembro muito bem de Carolina Bacelar, quando ela chegou com o livro Cirilo, e foi assim uma grande surpresa, porque todos esperavam dragão, né? Nos remete a fogo, e Cirilo chega ali com uma proposta de querer ser um bombeiro, e foi muito interessante o livro dela. Eu achei muito fantástica a ideia. É isso aí. Obrigada, viu, Carla, por partilhar aqui dessa lembrança com a gente. E, Carol, é isso mesmo, né? Na verdade, assim, a literatura tem essa magia, né? De transformar a realidade, né? De nos tirar do lugar. E eu acho que é isso também que teu livro faz, né? Exatamente, Mira. Ele se predispõe exatamente a essa reflexão, né? De eu ser de determinada natureza, eu ter determinada inclinação, mas o que eu posso fazer além ou apesar disso? E para mim foi incrível, mas eu vivenciei a história de Cirilo dentro da minha realidade, ali naquele momento da Flica, né? E assim, por isso que eu brinco, né? Falo, é um livro para crianças, mas é um livro que adultos também podem ter algumas reflexões sobre ele, falar, né? Conversar sobre ele com os filhos, porque ele trata de virtudes humanas, e as virtudes, elas são atemporais, elas não dependem tanto, assim, de onde você está, qual país em que você mora. Por isso que traz toda essa conversa. Algumas escolas fizeram trabalhos com o Cirilo, e eles trabalharam exatamente isso, algumas virtudes que estão ali por detrás do livro, né, como a virtude da amizade verdadeira e da força de vontade, que é algo que se fala tanto hoje em dia, né? Eu vejo aí várias pessoas da área da alta performance falando dessa importância da força de vontade, de como nós perdemos um pouco essa elasticidade e de quão importante é para que nos realizemos como seres humanos. Então, eu realmente espero ter passado essa mensagem lá, apesar das brincadeiras, né? Quando eu enceno assim, o Cirilo, eu gosto de imitar o leão, porque as crianças, elas são mais, elas têm mais energia, né? Então, eu acho que com a interação com elas, você precisa ter um pouco mais ali de movimentação. Então, eu sempre treino o dragão, eu treino a Nadine, que é a cobra, eu treino também o leão, que é lindonésio, boto eles para gritarem. Então, faz aquela algazarra, a criança gosta disso. A gente precisa de muito pouco, né, para agradar a criança. Mas eu acho, assim, que o fato de eu fazer isso como uma missão, talvez soe verdadeiro, porque eu realmente amo o que eu faço, né? Eu acho que eu nasci para fazer isso, como quando você me apresentou. E talvez isso traga alguma verdade ali naquilo que eu estou fazendo, apesar de eu não ser uma pessoa com um treinamento de palco, uma formação de atriz, nada disso. Sim. Obrigada, viu, Carol? Que seu Cirilo continue aí encantando
muitas crianças. E obrigada também por trazer e compartilhar essa memória, esse momento que foi mágico e muito importante para todos nós. Obrigada a você, Mira, e um beijo a todos, né? Esse evento maravilhoso, a gente tem que voltar, né, ele presencialmente. Então, gente, esse foi o Flica na Rede especial Fliquinha 2017. Conversamos com Renato Morricone, Carolina Bacelar, Mágico e Palhaço Espiga, entre outras atrações. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E você continue com a gente, porque logo mais, aqui mesmo no canal da Flica, no YouTube, vamos relembrar a Fliquinha 2018, na companhia, sabe de quem? De Roger Melo, Gusti, Lulu Lima e muito mais. Então você já sabe, eu espero você.